Hoje é dia de Pentecostes, não sei se você sabe, 8 de junho, não é sempre 8 de junho, mas o Pentecostes, a festa judaica em que Jesus escolheu enviar o Espírito Santo àqueles 120 irmãos e irmãs que estavam reunidos em Jerusalém há 2000 anos atrás, a Bíblia vai dizer que aconteceu no dia de Pentecostes. É uma festa judaica que acontece 50 dias depois da Páscoa. Então 50 dias depois da Páscoa, esse ano de 2025, caiu exatamente hoje, 8 de junho, domingo, dia de Pentecostes. Então hoje é dia de Pentecostes, é o dia que comemora-se esse evento, esse momento que o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos, o Espírito Santo que estava neles veio também sobre eles, e a Bíblia vai nos ensinar que a partir dali começou a primeira igreja. A primeira igreja começa no dia de Pentecostes, a igreja cristã, depois da ressurreição de Jesus, começa no dia de Pentecostes. Portanto, hoje, 8 de junho, que também é dia do pastor, também é dia de Pentecostes, e começou a primeira igreja há 2000 anos atrás. É um dia especial, é o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos e um novo tempo começou. Por isso, nesse dia, eu também quero dividir uma palavra com você, na esperança que venha um novo de Deus sobre sua vida, amém? Que venha um novo derramar de Deus sobre nossas famílias, nossas casas. Nós estamos nessa série de família, falando sobre os desafios da família, e por isso que hoje eu quero falar sobre o avivamento que a família precisa, porque 2000 anos depois, continuamos precisando de um novo Pentecoste, de um novo derramar de Deus. Não há nada mais necessário nos dias que vivemos do que um avivamento no seu casamento, sobre seus filhos, sobre sua casa, sobre a sua família. Posso ouvir um amém? Eu sei que a gente vive num tempo que a gente deseja muita coisa para a família, mas hoje eu quero te lembrar de desejar, de buscar, de pedir, de clamar que Deus derrame um avivamento espiritual sobre nossa família. No dia de Pentecoste, o que mais precisamos é de um novo Pentecoste nas nossas casas. É o avivamento que a nossa família precisa. E a minha mensagem de hoje está baseada no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Então eu te convido agora, se você está com a sua Bíblia, o seu celular, a abrir no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, porque foi Joel que profetizou o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Então preste atenção no que eu quero lhe dizer hoje. O profeta Joel, que viveu há 3000 anos antes de nós, lhe envia uma profecia que Deus derramaria do seu Espírito sobre o povo. Isso acontece em Atos capítulo 2, e em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro vai dizer: e isso que recebemos não é só para nós, né? Para os nossos filhos, nossas filhas e todos que virão e crerão em Jesus. Ou seja, a profecia de Joel cumpre-se em primeiro lugar em Jerusalém, sobre aqueles 120 irmãos e irmãs, e depois continua se cumprindo até hoje, na minha vida e na sua vida. E se você não sabe, o profeta Joel é um livro profético que tem tudo a ver com os nossos dias. Por que tudo a ver com os nossos dias? Porque o que está acontecendo na vida do povo de Israel durante aquele período de Joel é muito parecido com o que acontece nos dias de hoje, no Brasil e no mundo todo. Então parece que é uma foto tirada há 3000 anos atrás, mostrando exatamente o que a gente está vivendo. E é exatamente nessa cena, nesse contexto, que Deus vai dizer que o que mais eles precisavam é desse renovo. Avivamento na família significa despertamento, renovo de Deus, mais de Deus, é o novo de Deus sobre nós outra vez. Não importa quanto tempo você tem de cristão, quanto tempo você frequenta uma igreja, o que eu quero lhe dizer esta manhã é que Deus quer renovar você, despertar você, trazer de novo um avivamento espiritual sobre você e tua casa, amém?
É para mim, é para você. Então Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Acompanhe comigo a leitura, por favor, e depois nós vamos comentar sobre esse texto e ver como ele é tão parecido com os nossos dias. Joel 2, 12, preste atenção, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção, para que vocês possam fazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, o seu Deus. Versículo 15: toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Versículo 28. E depois disso, repita comigo, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Como eu falei, essa palavra se cumpre primeiramente em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os primeiros discípulos. E essa palavra vem nos mostrar sobre a maior necessidade dos nossos dias, que é experimentar outra vez esse despertamento, é ver de novo famílias cheias do Espírito Santo. E o contexto do livro de Joel é muito parecido, como eu falei, com os dias que nós estamos vivendo. Porque quando você vai ler esse curto livro profético, você vai ver que está acontecendo 3 grandes crises que se assemelham muito com o tempo que a gente está vivendo. É muito incrível, parece muito. Primeiro, está acontecendo em Israel uma crise moral. Segundo, está acontecendo em Israel uma crise econômica. Terceiro, está acontecendo em Israel uma crise política. Uma crise moral, uma crise econômica e uma crise política. Os estudiosos dizem que este é o ambiente que Deus normalmente, ao longo das gerações, tem enviado um grande mover do céu. O novo de Deus vem exatamente quando o mundo está sendo engolido por crise moral, por crise econômica e por crise política. Eu não preciso nem falar para você que a gente também está vivendo uma crise moral. É só olhar para os tempos que nós vivemos. É só olhar para o pensamento das pessoas. É só olhar para as pessoas entregues aos seus próprios prazeres. A nossa crise é uma crise moral. A nossa crise é uma crise econômica. Sim, nunca vivemos tempos tão difíceis. E não é só no Brasil, é em vários lugares do mundo. Temos visto pessoas e famílias sendo cada vez mais espremidas, pressionadas por conta das questões financeiras. E terceiro, estamos numa grande crise política, sim ou não? O Brasil está em ebulição, gente. Ou seja, exatamente o que estava acontecendo nos dias de Joel é o que está acontecendo nos dias de hoje.
E inclusive o que o profeta vai nos lembrar é que eu e você não produzimos avivamento, tampouco administramos avivamento. O que a Bíblia vai nos ensinar aqui nesse livro é que nós preparamos o caminho para o novo que Deus quer fazer em nossos dias. O que a Bíblia está dizendo não é você que faz o novo de Deus, traz o despertamento, traz o tempo de grande avivamento de Deus na terra, e não é você quem administra também, nem eu, nem uma instituição religiosa. O que a Bíblia vai dizer é que nós preparamos o caminho. Joel percebeu que essa crise instalada nas famílias e na nação dependia de algo novo de Deus. Se você ler o livro de Joel, você vai ver, a crise era nacional, juízo de Deus sobre a nação. Um inimigo militar vinha massacrando Israel. Quando você lê o primeiro capítulo, você vai ver que os campos não produzem, a seca é severa, um fogo devastador destrói todas as plantações, e além disso, os gafanhotos estão devorando tudo. Ou seja, é um drama que atinge em cheio o povo de Deus e a nação inteira. E aí a Bíblia vai dizer que somente um avivamento real poderia colocar fim naquela crise. E o que o profeta vai dizer a única coisa que pode pôr fim nessa crise é a gente não se conformar com uma vida pobre, rasa e medíocre espiritualmente, porque o nosso Deus tem para nós riquezas abundantes. Aleluia. O que Deus vai falar através de Joel uma das causas dessas crises é porque vocês se conformaram com uma espiritualidade rasa, fraca, medíocre, rasa demais, pobre demais, e Deus tem abundantes riquezas para derramar sobre nós. Como eu já falei nessa série de mensagens, há um perigo latente nos nossos dias, que o caminhar num evangelho frio, casual e descompromissado é mais perigoso para a sua família do que um ataque absoluto e direto de Satanás. Pode ter certeza, é esse caminhar frio, congelante, num evangelho descompromissado, que tem feito homens abandonarem suas casas. Meus irmãos, não é que seu casamento esfria primeiro, não é que seu filho esfria primeiro, não é que as outras áreas da sua vida começam a sucumbir primeiro. O que a minha Bíblia está ensinando é que a gente vai esfriando espiritualmente primeiro. Vamos tendo uma vida religiosa casual, de vez em quando, uma espiritualidade muito rasa, e isso vai comprometendo todas as vias da nossa família, toda a nossa vida. E a gente vai ver depois que o grande resultado de tantos problemas familiares, dessa crise moral, dessa crise espiritual também, econômica e política, se deve a essa espiritualidade muitas vezes rasa demais. E é interessante que nos dias de Joel tinha as mesmas características. Então Deus vai dizer: vocês precisam fazer algo. É exatamente o que acontece hoje na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país. Uma crise está instalada, e essa crise está tocando famílias inteiras, cidades inteiras e um país inteiro. E o que o profeta vai lembrar é algo importantíssimo: essa crise não está instalada porque Deus ficou surdo, porque Deus não ouve mais oração, porque o povo está assim: será que Deus não nos ouve mais? E o profeta vai deixar claro: não é Deus surdo, não é que Deus não tem mais interesse em reavivar a igreja, o seu povo, e tocar a terra com grandes bênçãos. O que Joel vai dizer é que a retenção das chuvas, a retenção do novo de Deus é devido a um problema só, a uma coisa só, chamada distanciamento de Deus. O povo começou a se separar de Deus, e quando a gente começa a se distanciar de Deus, esfriar, a verdade é que Deus vai dizer: essa crise moral, essa crise econômica, essa crise política se dá exatamente porque vocês estão em crise espiritual. Porque vocês estão se afastando, e o pecado vai subindo, vai aumentando na nossa vida, e vai fazendo separação entre nós e Deus. Como eu falei,
A gente não administra o novo de Deus. Não sou eu que, por ficar aqui falando muito, vou trazer o novo de Deus. Não é você, por algo que você faça, que vai administrar o novo de Deus. Porque esse avivamento, esse renovo, esse despertamento é um resultado. O que Joel vai nos ensinar é que é um resultado que depende daquilo que nós fazemos no processo. Aí que a Bíblia vai nos ensinar algo lindo. É que o profeta Joel vai nos ensinar que existe um caminho no meio dessa crise que nós precisamos travar para que libere esse novo de Deus. Porque o livro do profeta se divide em 3 cenas. Basicamente, o profeta Joel se divide em 3 cenas. Primeira cena, crise total. Gafanhoto, devorador, roubando tudo, tomando tudo. O povo empobrecendo. Crise total. É a primeira cena de Joel. Segunda cena de Joel, a reação do povo de Deus em meio à crise. O que o povo de Deus tem que fazer durante as crises. E terceiro, o que Deus faz quando o povo de Deus reage nas crises. Então 3 cenas, é bem básico. É o que está acontecendo. Então eu e você precisamos ter a consciência de o que está acontecendo hoje vem de uma profecia bíblica que está nos apontando inclusive para o final dos tempos. Essa crise moral, essa crise política e essa crise econômica vai piorar, é o fim dos tempos. Mas Joel também diz, tem uma reação do povo de Deus. O que a gente tem que fazer quando está em crise? Que é muito legal, eu vim aqui dizer para vocês, minha gente, nós estamos na crise, está tudo lascado, está tudo quebrado. A gente está vendo moralmente quebrando tudo, economicamente perdendo tudo, politicamente nós estamos numa ruína total. Legal, vamos embora para casa agora. Nós constatamos a crise. O que o profeta diz, sejam conscientes da crise. Mas aí ele diz, tem um caminho que vocês precisam trilhar para que o novo de Deus venha, para que o renovo de Deus venha, para que a abundância de Deus volte, para que o avivamento de Deus chegue. Qual é o caminho? Quem quer saber qual é o caminho aqui, amém? Quem quer o novo de Deus em meio à crise? Porque há algo extraordinário. Deus nunca disse que a gente viveria sem crise. Deus diz que o avivamento chega na crise, e é no meio das maiores crises que Deus pavimenta algo novo na nossa vida. Então é algo extraordinário, eu quero compartilhar isso com você. O que o profeta Joel vai dizer que a gente precisa fazer. Então a primeira cena de Joel, você já sabe. O negócio está feio, irmão. A crise está instalada. A segunda cena de Joel é o que a gente precisa fazer. Como povo de Deus, como cristão, como crente, o que você tem que fazer? Porque Deus não vai falar para o povo do mundo, Deus vai falar para o povo pro crente. O que ele tem que fazer, como a gente tem que se mover. Vamos ver isso agora. Para que o avivamento venha sobre a minha família e a nação e todo um povo. O que é necessário fazer? Então o que eu preciso fazer para que esse renovo de Deus chegue na minha casa, chegue na minha vida, a partir do momento que eu tenho essa consciência que a gente precisa viver algo novo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, uma urgente conversão a Deus. Primeira coisa, uma urgente conversão a Deus. Repete comigo, conversão. Sim, primeira coisa que Deus diz àquele povo, que é o povo dele. Olha o que Deus diz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim. Olha o que Deus diz. O que é que o povo está mandando? O Deus está mandando o povo fazer, gente? O que Deus está mandando o povo fazer? Converter. É isso que Deus está mandando. Convertam-se a mim. Eu te pergunto, o que é isso? Mas aquele povo já não era crente? O profeta está falando aos crentes, ao povo de Deus. Como é que Deus está mandando o povo que já é dele se converter? É isso mesmo. Porque conversão aqui significa voltar. Deus está dizendo, voltem. Deus está dizendo, convertam-se. Deus está dizendo, venham a mim de novo. E por que é urgente? Perceba o texto, coloque o texto aqui para mim de novo. A Bíblia diz, ainda assim, agora mesmo.
Olha o que Deus está dizendo: agora mesmo se convertam, voltam. Gente, entrou pessoa aqui hoje, que a palavra é essa para você: volte agora mesmo, volte para os pés de Jesus agora mesmo, porque você está longe, você está distante, você está frio na fé, e Deus me trouxe aqui hoje para dizer: volte hoje ainda, porque não tem mais tempo para brincar. Volte agora, porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. O que a Escritura está dizendo é urgente. O que a Escritura está dizendo nós não podemos ver essa crise toda e ficar do mesmo jeito. O que a Bíblia está dizendo o juízo está chegando, a escassez tocou, a terra está sendo devastada, e Deus diz que é possível reverter isso, porque Ele é um Deus de misericórdia, quando eu me converto a Ele, quando eu volto a Ele. Deixa eu lhe dar uma palavra: muita coisa pode ser evitada na sua vida quando você volta de verdade para Deus, quando você se entrega de verdade para Deus, porque Ele é cheio de misericórdia, envia o avivamento espiritual e suspende o juízo. É isso que Joel está dizendo. Joel está dizendo: volte a mim. Voltem a mim. Ou seja, a Bíblia está dizendo que os nossos pecados, o nosso distanciamento, ele vai nos afastando de Deus. A gente vai empinando o nariz, achando que pode tudo, compra tudo, conseguimos viver sem Deus, e vamos transformando nossa vida espiritual numa religiosidade dominical. Já bati o cartão, já resolvi. Por isso que é interessante esse texto. Volte ele aqui para mim, por favor. De novo, que Deus vai dizer: convertam-se a mim. Olha que interessante o que Deus vai dizer: convertam-se a mim. O que Deus está dizendo voltem para mim. Deixa eu destacar de novo para você: a Bíblia está falando para crentes, não está falando para o mundo. Deus está falando para os judeus, é o povo dele, o convertido. Deus está dizendo: voltem. Agora Deus está dizendo algo especial aqui. Não é voltem para algum lugar, não é voltem para um templo, não é voltem para Jerusalém. Deus está dizendo o quê? Voltem para onde? Para mim. Voltem para mim, porque nós temos muita religiosidade nos nossos dias também. Porque tem muita gente convertida a uma religião, a um dogma, a uma doutrina. Mas não é isso que Deus está dizendo. Deus não está mandando você voltar para um dogma, para uma doutrina, para uma vida religiosa. Deus está dizendo: volte para mim. Não é uma conversão a uma instituição religiosa, é uma conversão a um relacionamento profundo e dedicado com o próprio Deus. Não é sobre se converter a uma doutrina que é melhor que outra doutrina, mas é sobre voltar para Jesus Cristo e render toda a sua vida a Ele. Aleluia. É por isso que Deus, irmãos, esse texto é tão atual. É por isso que Deus vai dizer como é que deve ser essa conversão. É legal esse texto, porque diz assim: convertam-se a mim. Mas Deus vai dizer do jeito que tem que converter. Como é que a volta tem que ser? Como é que se caracteriza uma conversão? Porque inclusive a gente vive esses dias hoje. Gente que está dizendo: eu me converti a Deus, mas eu me converti do meu jeito. Eu me converto da minha maneira. Já ouviu isso? Eu gosto de Jesus, gosto de um pouquinho do evangelho dele, mas tem umas coisas que eu não gosto. Então eu me converto do meu jeito, eu me converto da minha maneira, eu me converto da minha forma. E você vai então estipulando o tipo da sua conversão. Então Deus, no livro de Joel, vai explicar como é que é a volta. Que não é só voltar, é voltar do jeito que Deus ensina, é se converter do jeito que Deus ensina. Então Ele vai explicar o que é conversão, o que é retorno, o que é volta para a presença dEle. Como é que isso acontece na minha vida? E eu deixei aí no esboço que você recebeu, para você ter e anotar aí. Como é que deve ser essa conversão? Primeiro lugar, a letra A aí. Como é que deve ser a conversão? Deus está dizendo: gente, a crise está instalada, o caminho é voltar. O caminho é voltar para Deus. Como é que deve ser a conversão para Deus? Primeiro, tem que ser com profundidade. Primeira coisa que Deus vai dizer: a volta tem que ser com profundidade. Olha o que diz a parte B do versículo 12: voltem, convertam-se a mim de todo o coração.
Ou seja, não é uma volta qualquer. Não é uma conversão qualquer, é uma transformação profunda. É deixar Jesus tocar nas áreas profundas da tua vida. É deixar a cura de Deus, o Evangelho de Cristo, as águas vivas do Senhor como um rio passarem pelas áreas mais profundas da sua vida. Não é uma conversão rasa. Não é essa conversão rasa de uma emoção durante o culto, que quando chega no estacionamento já acabou. Tem gente que quando chega no estacionamento, a conversão já acabou, porque no estacionamento ele já xinga, buzina, reclama com o irmão, briga e já sai revoltado daqui. É a conversão rasa. Emociona no culto, chega lá fora, acabou. Emociona no culto, chega no trabalho amanhã, acabou. Emociona no culto, chega em casa à noite, o pau já quebra todinho. Porque é algo muito raso. Deus não está falando, Ele está dizendo o quê? Não é superficial, tem que ser profundo. Tem que ser uma volta profunda a Deus de todo o coração. É o que Jesus vai dizer à mulher samaritana em João capítulo 4. Igreja, Jesus chega onde nenhum religioso pisava. Jesus vai falar com aquela mulher, e aquela mulher está preocupada com religião. Ela vai dizer para Jesus, é naquele monte que deve adorar. A tua religião diz que é no outro monte que deve adorar. Jesus vai dizer para ela, não é nesse monte, não é naquele monte. A adoração tem que ser em espírito e em verdade. E Jesus já vai, pum, direto, vai e chama o teu marido. Ela diz, em outra versão, lascou tudinho agora. Agora zicou, porque ele está falando de coisa que não era para falar. Porque ele está mexendo em área da minha vida que não era para mexer. Porque ele quer entrar onde não era para entrar. Aí Jesus diz, é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o homem que você está agora não é o seu marido. Perceba que a mulher quer ficar no pátio da religião. A gente gosta do pátio da religião. Qual é o pátio da religião? Adorar naquele monte, naquela igreja, parede cinza, parede preta, parede não sei o que, igreja não sei o que, igreja, pátio de religião. Jesus diz, eu quero entrar na tua casa, na profundidade do teu coração e lidar com as áreas mais profundas da tua vida. A conversão é transformação de dentro para fora, aleluia. Tem que voltar de coração, tem que voltar com profundidade. Mas Deus continua, não é só voltar com profundidade. Deus diz, a conversão, letra B, tem que ser com diligência, com esforço, porque Ele vai dizer, tem que ser com jejuns. Ele diz, voltem para mim com jejuns, com diligência. O que é isso? Deus está dizendo, voltem com as práticas espirituais, as disciplinas espirituais. O que é isso? Deus está dizendo, volte a fazer aquilo que você fazia no primeiro amor. Orar mais, buscar mais, jejuar mais, dar atenção às disciplinas espirituais. Porque a gente vai ficando nesse pragmatismo religioso, nesse pragmatismo do evangelho, e vamos nos esquecendo da volta. A volta tem que ser com o jejum, que é quando eu desejo tanto encontrar a Deus, que isso se torna mais necessário do que me alimentar. É quando você tem mais fome de Deus, do que das coisas boas que Deus pode te dar. Por isso que Deus diz, voltem para mim, porque voltar a Deus com diligência é voltar a Deus com uma fome tão grande da presença dEle, que é maior do que a fome, porque a gente às vezes volta para Deus só para ter as coisas que Ele quer dar, que Ele pode dar. Tem gente que só voltou para Deus, ou só quer ir para Deus interessado no que Ele pode dar, e Ele dá mesmo. Lemos que Ele é misericordioso, mas Deus está dizendo, voltem com diligência, com jejuns, não esqueçam as práticas espirituais. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, como é que essa volta, como é que essa conversão, você está percebendo? É com profundidade, porque Deus quer nos tirar desse campo raso. Ela é o quê? Com o quê? Diligência, porque é com jejuns, com práticas espirituais, ou seja, muda minhas práticas, muda minha vida, muda tudo. E terceiro, ela é com coração quebrantado. Coração quebrantado. Joel vai dizer, voltem com choro e com pranto. Ele está dizendo, a gente não pode, diante de tanta crise, ficar com os olhos secos e os corações duros demais.
Nós precisamos compreender a nossa pecaminosidade e o poder da graça de Deus e nos voltarmos para Ele chorando, quebrantando nosso coração e dizendo: preciso do Senhor. Porque, meu irmão, o que tem de crente que foi dar uma passeada pelo mundão para tomar tapa na cara do capeta não está no gibi. E está apanhando. E Deus diz: volta, volta, como nós falamos do filho pródigo, volta chorando, volta com quebrantamento, volta de todo o coração, e Deus vai fazer algo novo na sua vida, amém? Mas o texto vai dizer uma outra coisa: como deve ser a conversão? 4 níveis, ou 4 caminhos da conversão. Ela deve ser com sinceridade. Deus também vai dizer: voltem, mas voltem com sinceridade. O que é isso? Olha o que Deus vai dizer: rasguem o coração e não as suas roupas. Então o profeta vai dizer: a crise está zica, tá moral, econômica, política, pau está comendo. Aí ele vai dizer: voltem. O que o meu povo tem que fazer? Voltar, se converter, fazer meia volta e voltar para mim. Não é voltar para a religião, é voltar para mim. E aí ele vai dizer como é que você deve voltar. Está aqui na tela para você. Você deve voltar como? Com profundidade, com diligência, com coração quebrantado e com sinceridade. Ele vai dizer: rasguem o coração e não as vestes. Por quê? Por que Deus está falando isso, irmãos? Porque naqueles dias, dentro da espiritualidade israelita, quando o povo estava numa crise muito dura, quando eles estavam passando por algo muito difícil, sabe o que eles faziam? Rasgavam a roupa, rasgavam a veste. Então um cara estava passando uma luta na família, uma luta no casamento, pode ver Jó, rasga a roupa, rapa a cabeça. Ele está passando, vivendo momentos difíceis, eles rasgavam a roupa. Isso era da espiritualidade israelita. Entrou numa crise, perdeu o controle, rasga a roupa. Você pode imaginar hoje o povo rasgando a roupa toda vez que está em crise? Ia ficar todo mundo pelado andando por aí. Aliás, não precisa de muita crise para o povo andar pelado também. Estão tudo andando pelado já sem crise mesmo, né? Então, mas eles rasgavam a roupa. Presta atenção, o que Deus está dizendo? Essa espiritualidade deles era uma espiritualidade cênica, teatral, que substituía a volta de todo o coração. O que Deus está dizendo? Parem de rasgar a roupa e comecem a rasgar o coração. Deus está dizendo: eu estou vendo vocês rasgar a roupa o tempo todo, mas não estou vendo ninguém rasgar o coração. Sabe o que Deus está dizendo? Voltem com sinceridade, com vida completa. Não é para fazer culto instagramável, só virtual, só para aparecer na foto. Não é essa fé reborn que parece que está viva, mas está morta. É voltar com sinceridade, com o coração inteiro, com entrega total. Porque o que Deus deseja é essa volta, amém? Então o que Deus diz, o que o meu povo tem que fazer quando tem crise? Primeira cena tem crise. Segunda cena é a reação do povo de Deus. O que o povo de Deus tem que fazer? Converter. Como é que é a conversão? Profundidade, diligência, quebrantamento e sinceridade. Amém? Primeira coisa, é assim que tem que ser a conversão. Segundo, como é que é a conversão? Está aí no seu esboço, anote aí, como é que deve ser, para que o avivamento venha sobre a minha família, sobre uma nação. O que é necessário? 2, um posicionamento de todos. Deus está falando, essa é uma questão de posicionamento espiritual. Esse tempo que estamos vivendo, olha que há um alerta para mim e para você. Igreja do Senhor, pai, mãe, marido, esposa, avó, avô, filho, tio. Esse é um tempo de posicionamento espiritual. Ou você se posiciona espiritualmente na sua casa, ou você vai ver o diabo cirandar, consumir e destruir sua história. Olha o que diz a Bíblia: toquem, Joel, a trombeta em Sião. O que é toquem a trombeta em Sião? Começa com os sacerdotes, começa com os líderes. Aí ele diz: proclamem um jejum santo, convoquem uma reunião solene,
Aí olha o que ele diz agora: reúnam o povo, santifiquem a congregação. Olha o que ele vai dizer agora: congreguem os anciãos, reúnam as crianças e até os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva saia dos seus aposentos. O que Deus está dizendo? O negócio é tão urgente, esse avivamento é tão urgente, que tem que reunir todo mundo, que tem que todo mundo se posicionar. Não é só pastor, não é só líder, não é só sacerdote, é criança, são os pequenos, são os jovens, são os adolescentes, são os casais, até o noivo que está na lua de mel, interrompe e volta para Deus, porque o tempo é urgente. Deus vai dizer: voltem os líderes, voltem os anciãos, toquem a trombeta. Por quê, irmãos? Porque a gente vive o tempo da robotização. Não sei se você sabe, mas até robô está produzindo conteúdo bíblico. Não precisaria nem mais de mim hoje aqui para pregar para você, porque tem robô fazendo isso. Robô já produz conteúdo bíblico, conteúdo espiritual. E eu não estou falando mal contra a tecnologia, nós usamos ela. Mas o que eu estou falando é que a gente precisa urgentemente entender que Deus está chamando todo o seu povo, todos aqueles que se dizem cristãos, a uma volta real, a uma experiência real. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele está falando: o juízo começa pela minha casa. Porque quando Deus começa a tratar a humanidade, Ele não começa pelo mundo, Ele começa pela igreja. E é por isso que a gente está vivendo um tempo de tantos escândalos, tanta bagunça, inclusive no meio gospel. Porque Deus começa pela casa dEle. Então o que Deus está dizendo é: quem que deve primeiro voltar? A gente, de coração quebrantado. A nossa vida com Deus é eu e você. Nós não podemos ficar esperando como muitos cristãos estão esperando. Você está esperando que o não convertido mude, que o mundo mude. E Deus está dizendo: a faxina não começa de fora para dentro, a faxina começa de dentro para fora. E Deus está dizendo: eu não posso ficar esperando que o governo se converta. Eu tenho que voltar para Deus com jejuns, com quebrantamento, com alma. Eu não posso ficar esperando que o drogado se liberte sozinho e volte. É a gente que primeiro volta para Deus. Deus está dizendo: começa em Sião, começa na minha casa, começa na minha presença. E Deus vai dizer: venham primeiro os anciãos, venham os líderes. Depois Ele vai dizer: venham os filhinhos, as crianças e até mesmo os que mamam. Ou seja, é um posicionamento de todos. O que Deus está dizendo é: meu irmão, minha irmã, pai, mãe, vou repetir, a sua família precisa de um posicionamento espiritual. Eles precisam saber quem é o Senhor da sua casa. Seus filhos pequenos, o que Deus está dizendo é: volte a orar com os seus filhos, volte a pôr a mão na cabeça dos seus filhos, volte a profetizar sobre os seus filhos, traga os seus filhos para a presença de Deus, ensine seus filhos. Deus está dizendo: começou a mamar, não entende nada. Deus está dizendo: até quem mama, pregue, inste, fale, ore, abençoe, porque o tempo é urgente. Os jovens, os adolescentes, o que Deus está dizendo, e a história da igreja vai mostrar isso, como Deus levantou adolescentes e jovens para sacudir uma nação inteira. Não podemos subestimar o que Deus pode fazer numa casa, numa família, através de uma criança, de um adolescente cheio do Espírito Santo. Eles não são a geração que vai dar certo, eles não são a pior geração. Pare de falar isso agora. Eles não são a geração Nutella. Comece a profetizar: eles serão a geração mais cheia do Espírito Santo que já existiu. Começa com a gente. Ele vai falar do noivo, ele vai falar da noiva, ele vai falar que é tão vital, que esse assunto é tão vital, é tão importante, que tem que ser urgente. Não podemos diminuir o que Deus é capaz de fazer, nem com uma criança, nem com um jovem, nem com um casal totalmente rendido a Ele. Por isso que Ele diz: venham os noivos, venha a noiva, saiam dos seus aposentos e venham me buscar e se convertam para mim. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a gente vai se envolvendo tanto com as coisas da vida, que nós vamos nos distraindo com as coisas. E Ele vai nos lembrar que o reino de Deus é movido por interesse,
por aquilo que você valoriza. Nunca esqueça disso. O reino de Deus, as coisas de Deus são alcançadas por interesse e por valorização. Aquilo que você se interessa e valoriza, você vai viver. Aquilo que você despreza é o que você não vai viver. Está na sua Bíblia. Jesus diz, aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. É interesse. Quem quer, vive. Quem não quer, não vive. Deus vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Profeta Jeremias, é interesse. Então, voltem todos, é um posicionamento de todos. Primeira cena qual é? De Joel? Crise total. Povo distante. Crise econômica, crise moral, crise política. O negócio está feio. Segunda cena, como é que o povo de Deus reage quando o negócio está feio? O que a gente vai fazer? Vou te lembrar, a gente não produz o avivamento, a gente não administra o novo de Deus, não somos nós que fazemos essa administração, mas nós é que preparamos o caminho. Tem uma crise, mas tem um processo. Qual é o processo? É o processo que eu e você precisamos fazer para que o novo de Deus chegue. O que Deus está nos informando hoje é que o novo, o renovo, o despertamento, o avivamento que você quer ver na sua casa, começa com você. Começa com você voltando, com você buscando. Quem entendeu, diga amém. E aí a terceira cena de Joel, que é sobre nós também, é que aí Deus diz, quando vocês voltarem, Deus vai dizer o que vai acontecer. O que acontece quando o povo se volta para Deus. Quando nós nos convertemos, quando nós voltamos a Deus, o que a Bíblia diz é que a situação é revertida. Não é que a crise acaba, mas é que Deus começa a se mover sobrenaturalmente na sua vida em meio às crises. É isso que Deus está dizendo. A Bíblia diz que essa conversão, essa volta para Deus, toca o céu e o avivamento desce. E avivamento descer não significa término de crise, significa viver milagre em meio à crise. Olha a história do povo de Deus. Eu não estou te falando que suas crises vão acabar, eu estou te dizendo que quando você volta para Deus, no meio de suas crises, você vai ver glória, você vai ver poder, você vai ver abundância, você vai ver o novo de Deus, você vai ver tanto de Deus, que é para você dizer, só podia ser o Senhor. O mundo desse jeito, e olha meu casamento. O mundo perdido desse jeito, e olha meu filho. O mundo economicamente falido, e olha Deus abençoando minhas finanças. É só Deus, aleluia. O que acontece quando a gente volta para Deus e o avivamento desce? O que acontece? Duas coisas também. O Joel vai dizer que duas coisas vão acontecer. Primeira delas, marque aí, Deus envia prosperidade e restituição. Primeira coisa que acontece, Deus envia prosperidade e restituição. Olha o que diz a Bíblia. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Olha o que Deus respondeu. Eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite. No meio da crise Deus está dizendo, vai ter cereal, vai ter vinho e vai ter azeite. O gafanhoto está consumindo tudo e Deus diz, eu vou mandar vinho, eu vou mandar cereal, eu vou mandar azeite. Ele continua, alegrem-se e exultem no Senhor o seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. E Deus diz, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aleluia. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Meu irmão, o que Deus está dizendo aqui? Que Deus está dizendo é, quando a gente volta, quando o povo de Deus se quebranta, quando o povo de Deus se arrepende, quando o povo de Deus se converte, Deus vai estar dizendo, no meio da crise vai ter prosperidade. Em vez dos inimigos destruírem você, Deus está dizendo, vai ter livramento. Eu anuncio sobre a tua vida uma volta tão poderosa a Deus, que tua casa seja cheia do Espírito Santo, e aquilo que era para ser morte, derrota, perda, vai ser livramento, aleluia.
O que Deus está dizendo é, quando o povo volta, em vez de uma seca assoladora, vem uma chuva abundante. Ele está falando da chuva serôdia, ela está falando da chuva temporã, ele está falando da chuva em tempo e fora de tempo. Preste atenção aqui, Deus está dizendo assim, não é tempo de colheita, não é tempo de dar fruto, as terras não estão prontas, mas eu vou mandar uma chuva de tempo e fora de tempo. Deus está dizendo, talvez é a maior crise da sua vida, mas Ele vai mandar a chuva de tempo e fora de tempo, e trará a bênção da chuva abundante sobre sua casa, aleluia. Deus está dizendo, vai ter restituição de tudo que foi saqueado, de tudo que foi roubado. O povo de Deus estava longe, aí o povo de Deus volta, se converte a Ele, e Deus diz, o juízo vai ser revertido, e Ele envia a bênção, e Ele envia o avivamento, e Ele envia essa abundância em meio à crise, e Ele envia o tempo da restituição. Deixa eu lhe falar, quando eu estou dizendo restituição, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando que Deus começa a restituir todas as coisas, originalmente como deviam ser na nossa vida, a paz, a alegria, o Espírito Santo, o chamado. Aliás, eu tenho uma palavra para você essa manhã aqui. Tem gente que entrou aqui hoje, que você já teve um título, mas eu estou falando que Deus vai restituir um chamado, que Deus vai restituir um ministério, que Deus vai restituir na tua vida hoje o tempo que foi roubado pelo gafanhoto. Essa manhã é decisiva, essa manhã é pontual. Deus está bradando nessa casa, e Ele trará a restituição sobre a tua história, aleluia. Porque é o que acontece quando o povo dele se volta, quando o povo dele se converte. Mas há uma segunda coisa que acontece, eu vou terminar com ele. Assim como Deus fala que o posicionamento espiritual tem que ser de todos, a segunda coisa que acontece é que Deus vai tocar todos com abundância. Deus toca todos com abundância. Olha o que diz Joel 2, 28 e 29, para a gente terminar. Olha o que diz. E depois disso, como é que começa esse texto, irmãos? Por favor, repita comigo, por favor. E depois disso o quê? Não. Depois disso o quê? O que é o disso? Do que Deus está falando? Quando Deus diz, depois disso eu vou derramar do meu espírito. Depois disso o quê? Acabamos de ler agora. Depois da conversão, depois da volta para Ele, depois do quebrantamento, o que Deus faz? Depois disso Ele diz, depois de vocês voltarem, o que Deus está dizendo aí? Que Ele vai fazer o quê? Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Aleluia. Deus diz, depois que vocês voltarem mesmo, se converterem mesmo, eu vou derramar do meu espírito. E há algumas informações nesse texto. Primeira delas, esse derramamento do espírito quebra barreiras, rompe barreiras. Deus diz, é sobre velho, é sobre jovem, é sobre servo, é sobre empregado. É uma bênção para todos, é sem acepção de pessoas. É sobre todos os povos, velhos, jovens, servos e servas. Ele diz, é para filhos e é para filhas. É bênção sem barreira de idade. É um derramamento completo, pleno, sem preconceito social, porque é para servos e é para servas. O que Deus está dizendo é, quando você se volta, não tem limite que Ele vai fazer na sua vida. Ele quebra barreiras. Ele está dizendo, o seu casamento, os seus filhos, os seus empregados, até servos, servas, gente de todo canto vai ser respingado com o novo de Deus que vai cair na sua vida. É gente que está longe, é gente que está perto, é a sua família, é seu vizinho. Deus está dizendo, é sobre todos, aleluia. Todo mundo vai viver isso. Mas Deus também diz algo poderoso aqui. Ele diz que é algo abundante, não é uma gota, porque Deus disse assim, eu derramarei. Se Deus está dizendo eu derramarei, é porque não é uma gota. Deus não disse eu pingarei.
gotas sobre vocês, de tempo em tempo. Vai ser em doses homeopáticas. Deus não disse isso. Deus diz: eu derramarei. Aquilo que tem que ser derramado é abundância, é grande. Por isso que eu falei, Deus toca sobre todos com abundância. E o texto vai dizer: os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Começa assim. O que isso significa? Significa algo poderoso também. Nada grande vale a pena se não cruzar gerações. Preste atenção. Nada grande de Deus na sua vida vale a pena se não cruzar as gerações, se não tocar seus filhos, se não tocar os seus netos. O que Deus está dizendo é que o avivamento não é para mim, não morre em mim, que você não é um reservatório de bênçãos. Ele está dizendo que quando Ele derrama, vai tocar a sua próxima geração, vai cruzar gerações. O que eu estou orando e pedindo hoje a Deus é o novo de Deus, o renovo de Deus, o despertamento que Deus vai enviar sobre nós, vai romper as gerações, vai cruzar as suas gerações. Seus filhos profetizarão. Você quer ver avivamento de Deus na sua vida? Não é quando você prospera, não é quando você cresce. O que essa palavra está me dizendo é: o real avivamento tocou minha vida quando meus filhos estão profetizando, estão servindo a Deus, estão louvando, estão participando, estão no caminho de Deus. Porque o maior avivamento não é o que você comprou, não é o que você tem, não é o que você acumulou. O maior avivamento é quando os seus estão profetizando, levando a arca para a próxima geração, conduzindo a presença de Deus para os próximos. O que Deus está dizendo é: esse avivamento vai tocar seus filhos e suas filhas, e eles vão profetizar. Eu estou vendo isso na minha geração, eu creio que veremos isso na sua geração. Deus vai fazer com seus filhos e suas filhas. Se você pode, levante sua mão agora e repita comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu clamo que o teu poder, que toca a minha vida, cruze as minhas gerações. Diga: em nome de Jesus, eu desejo ver meus filhos e minhas filhas te servindo por completo. Aleluia. É a primeira coisa que acontece. Deus diz: os filhos e as filhas profetizarão. Não aceite menos do que isso para os seus filhos. Ah, meu filho vai ser médico. Ah, meu filho vai ser engenheiro. Ah, meu filho vai ser... Pode ser o que quiser, mas nós não fomos chamados para uma profissão. Seu filho pode ser médico, profetizando, declarando Jesus, ensinando Jesus. E enquanto ele é médico, ele é servo de Deus primeiro, ele é filho de Deus primeiro, ele é professor primeiro, ele é filho de Deus antes de ser professor, filho de Deus antes de ser psicólogo, filho de Deus antes de ser qualquer outra coisa. Não aceite gotas quando Deus está falando que vai mandar chuva sobre a tua família. Não aceite pouco quando Deus está dizendo que vai ser um derramamento. Amém? Mas a Bíblia continua. Ele diz: os vossos velhos têm sonhos, terão sonhos. Deus está dizendo que os velhos serão tocados, os mais idosos, de tal maneira. Por que Deus está falando os vossos velhos terão sonhos? Porque pessoas idosas usualmente fazem do passado a sua maior glória. Você já parou para pensar? Eles estão sempre contando com empolgação coisas do seu passado, bênçãos do seu passado, coisas que aconteceram há 20 anos, há 30 anos, saudosismo elevado. Os mais idosos têm isso. Só que Deus está falando, quando Ele toca, os velhos começam a sonhar sonhos novos, projetos novos. Eles querem mais de Deus. O que a Bíblia diz aqui é: quando Deus envia o avivamento, ninguém senta numa cadeira de balanço para esperar a vida terminar. Os velhos começam a sonhar, a ter projetos, a dizer: eu quero mais de Deus, eu quero o novo de Deus, tem mais de Deus para mim. Você pode viver isso. Deus tem mais sobre a sua vida. Você não vai sentar numa cadeira de balanço esperando a vida passar, esperando os seus dias terminarem, porque no reino de Deus não tem INSS de Jesus. Eu não vou nem falar de INSS porque a crise está brava na aposentadoria no Brasil. Coitado dos idosos. Se fala de tudo nesse país, menos do que está sendo feito para consertar a roubalheira dos velhinhos. Uma loucura isso. Mas não vou nem falar de INSS.
Eu vou falar que Deus tem projetos novos para você, que até, é isso que Deus está dizendo, quando o Espírito Santo é derramado, até os velhos sonham. Mais do que isso, Deus diz, e os jovens têm visões. Os jovens cheios do Espírito Santo têm visão, esperam grandes coisas, olham adiante, não atendem mais ao prazer imediato, à vida imediatista, não se preocupam mais só sobre a vida imediata. Eles têm visão de coisas maiores, de ver o reino de Deus se estabelecer. Eles também querem mais de Deus. Aí o que Deus está dizendo é, os de cabeça branca e os bem jovens são envolvidos na mesma nuvem, e as gerações se conectam, e Deus começa a derramar algo novo. Eu creio, Deus tem algo novo sobre nós nesses dias de crise, aleluia. Eu creio. Rompe barreira, quebra preconceitos. É servo, é todo mundo. Eu termino relembrando você o que nós começamos a falar. Joel 2:28. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E depois disso, lembre-se das 3 cenas. É a crise, é a nossa reação à crise com uma volta, a conversão. E é o que Deus faz quando nós reagimos. O que Deus está dizendo é que esse novo, esse avivamento só acontece depois que a gente volta. Então toda essa volta é a preparação para o que Deus vai fazer. É essa urgente conversão, é esse posicionamento de todos. É você posicionar sua família espiritualmente, entender que você não está na Disney, que você está numa guerra espiritual. Nós não estamos num parque de diversões, nós estamos numa guerra espiritual. E Deus vai enviar essa bênção. A promessa que se cumpriu, se estendeu para nós. Esse derramarei do meu Espírito é para a igreja família em Sorocaba, é para a sua casa, é para o dia de hoje, 8 de junho de 2025. Deus quer tocar a sua casa com esse avivamento. Quando você voltar, depois que você voltar, depois de voltarmos com profundidade, diligência, jejum, coração quebrantado, sinceridade. O avivamento vem depois que líderes, famílias, casais, jovens, adolescentes, crianças se voltam para Deus, se convertem a Deus, arrumam suas vidas no altar e dizem, é conosco que Deus quer começar. Porque o que vai ficar claro aqui é que o distanciamento, o afastamento de Deus é a causa da crise e da escassez que toca. Mas o retorno é a condição para o avivamento e a restituição voltar também. Do mesmo jeito que Deus mostra a causa, Ele mostra o caminho de volta. Ele diz, a causa da escassez do gafanhoto é o distanciamento. Ele diz, mas o que vai trazer o avivamento de novo é o retorno, é a volta. Convertei-vos a mim.